Oi, gente. Boa tarde. Hoje eu vou fazer essa videoaula, vou dar no Zoom. Essa videoaula vai ser de história. Então, nós vamos ler o texto que está na página 217, que fala dos indígenas. Eu vou ler e explicar para vocês e pedir para vocês fazerem o questionário. E aí, depois, na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, eu vou corrigir esse questionário na aula no Zoom, tá bom? Então, vamos lá. Quem são os indígenas? Você ou algum conhecido seu é indígena? Então, às vezes acontece de no meio de vocês ter um indígena, descendente de indígena, né? Às vezes tem família que o avô e a avó são descendentes de indígenas. Então, a gente depois até vai comentar isso na aula, tá? Os indígenas são pessoas que contribuem para a constituição da cultura brasileira. Eles e seus símbolos culturais aparecem frequentemente na televisão, em filmes e em desenhos. Quais são os símbolos culturais dele? Como eles vivem, que é diferente da gente, né? Eles têm um monte de costume que não é igual ao nosso. Hoje, muitos deles estão vivendo que nem a gente, tá? Eles já estão vindo para esse lado e já estão vivendo que nem a gente. Por que eu falei esse lado? Porque normalmente eles moram na floresta, onde tem mato, né? Eles fazem. Então, eu conheço uma tribo em Bertioga, que é na vegetação mesmo, no mato. Conheço uma tribo que eu acho que fica entre Peruíbe e Itanhaém, que também eles vivem assim, tá? Mas também tem muito índio que já veio para a cidade, já se habituou aqui, né? Só que eles têm ainda alguns costumes deles antigos, né? E eles preservam. E aí onde aparece isso? Em filmes, na televisão, às vezes eles comentam, né? É comum pensar que indígena é a pessoa que usa pintura no corpo e enfeites na cabeça, feitos com penas. Podemos dizer que atualmente essa imagem faz parte de construção de um estereótipo. O que é isso? Que já não existe mais. Por quê? Já não é mais assim. Hoje eles se vestem que nem a gente. Muitos deles estão se vestindo como nós, tá? Então, já acabou esse negócio de dizer que índio anda com pena, que índio anda com uma tanguinha. Isso já não existe mais. Eles andam mesmo de roupa. Às vezes a gente nem acredita que eles são indígenas. Eu mesmo, quando fui para a Argentina, que a Argentina é na fronteira de Foz do Iguaçu com a Argentina. Nessa fronteira tinha muito índio, tá? Eles vivem até ali pela redondeza, no mato, tá? Eles construíram as casas deles no mato. E eles são pobres, eles não trabalham muitas vezes, ou não querem trabalhar também, não sei. Então eles ficavam com os filhos sentados na frente do comércio para pedir dinheiro para as pessoas que passavam, né? Muitos deles mandavam os filhos atrás das pessoas que entravam em supermercado e tudo para pedir comida. E a gente acaba ficando com pena, eu mesmo. Só que nós fomos e demos a comida para ele. Estava eu, minha filha e meu genro. Nós demos a comida que ele queria, para ele e para os irmãos dele, que eu vi que tinham mais 2 irmãos. Porque, de repente, a gente dá dinheiro ou dá alguma coisa, e ele vai dar para a mãe e a mãe não vai usar para comida, né? Então, sabe, não dá para fazer isso, né? Agora, muita gente, né, que vive assim, e eles não têm muito amor aos filhos. Então, as crianças pequenas, de 2, 3 anos, jogadas na calçada, com medo até que eles atravessassem a rua, e a mãe estava sentada e nem se preocupava com eles. Depois, quando nós viemos embora,
quando nós viemos na estrada mesmo, já de Foz do Iguaçu, já para o lado do Paraná, lá para São Paulo, cheio de índio na estrada, tentando vender as peças que eles fazem, que é arco, flecha e muita coisa de pena, e com as crianças soltas na estrada, pequenos, que podiam atravessar e morrer até, porque ali era estrada que todo mundo vem correndo. Então, eles não têm assim muito cuidado com os filhos. Não vou dizer que isso é para todos, mas muitos deles não têm. Isso foi o que eu vi. E aqui em Bertioga, eles agora já são mercenários. Eles querem cobrar a entrada das pessoas lá muito caro. Então, eles convidam as escolas para ir. Eles têm celular, tudo. A gente tem que ligar, marcando. Eles convidam. Mas o que é mercenário? Que quer ganhar muito dinheiro. Então, eles querem. E o índio tem um costume que eles bebem muito. Não sei por quê. Então, normalmente, eles compram bebida, depois ficam bêbados. Não estou dizendo que são todos. Isso foi o que eu vi, o que eu já convivi, né? Continuando, então. Podemos dizer que, atualmente, essa imagem faz parte de uma construção de estereótipo, ou seja, uma visão simplificada formada por ideias preconceituosas e alimentada por falta de conhecimento sobre o assunto em questão. Então, eu não estou sendo preconceituosa, isso que eu estou falando eu vi, mas muitas vezes a pessoa está bem vestida, né? Quando ele fala que é índio, a pessoa já não chega mais perto dele, porque tem muito índio hoje que está estudando. Eu dei um texto uma vez numa classe, que eu preciso ver até se eu acho esse texto. O menino veio para a escola de roupa normal, só que quando ele chegou com alguém, foi. Quando eles descobriram, os professores descobriram que ele era índio, fizeram diferença com ele. Mas ele era um menino normal, da idade de vocês, estava entrando, se não me engano, no 6º ou no 7º ano. Mas isso é tudo uma história para mostrar que muita gente tem preconceito com os índios. Como tem preconceito com o negro, como tem preconceito até com o japonês, com o chinês, tá? Na verdade, o que chamamos de indígena é bastante diverso. Existem várias etnias indígenas que são diferentes umas das outras. Entende-se por entre grupo social que se diferencia em razão da cultura, religião, língua e comportamento. Então, cada tribo, que a gente chama de etnia, porque são raças diferenciadas, eles têm os costumes deles, eles têm a maneira de cultuar os santos, os deuses lá que eles cultuam, um diferente do outro. Mas é tudo humano, tudo gente, né? Outros dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que nós já vimos, indicam que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuídas entre 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Olha só, eles têm distribuídos por aí 375 etnias, quer dizer raças. Então, eles são distribuídas como se fossem tribos, né? Cidadezinhas pequenas entre eles, né? E cada um fala um idioma um pouquinho diferente, tá? Povos indígenas na formação da sociedade brasileira. Como que eles cooperaram com a nossa formação, para formar a sociedade brasileira? Em 1500,
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, que atualmente formam, chegaram aqui, hoje é formado o Brasil, havia entre 2 e 4 milhões de pessoas vivendo nessas terras em comunidades organizadas de diversas maneiras. Eram os povos indígenas. Olha quanta gente que já tinha aqui, mas todos eram indígenas. Aqui só morava indígena, só morava índio, tá? Até os dias atuais, cada comunidade indígena tem seus próprios costumes e condições, os quais são transmitidos de geração a geração. Sendo assim, a história dos indígenas é muito mais antiga que a história da colonização portuguesa no Brasil, com certeza, porque eles já estavam aqui, eles já existiam. Então, a comunidade deles foi aumentando, foi crescendo, eles foram morrendo, nasceu mais gente e foi continuando, né? E os portugueses chegaram depois, os índios já estavam aqui. Eles se assustaram que na época os índios andavam pelados, eles chegaram aqui cheios de roupa, porque em Portugal é muito frio. Quando eles viram isso, ficaram abismados. Eles não falavam a língua deles, os índios não falavam a língua dos portugueses. Aí veio um padre, chamava-se José de Anchieta, e nós vamos daqui um pouco falar dele, que veio tentar alfabetizar um pouco os indígenas. Então ele foi aprendendo a língua deles para poder alfabetizá-los, para eles poderem ter contato com os portugueses. E no final, eles acabaram sendo escravos dos portugueses, porque eles trabalhavam para eles de graça. Eles muitas vezes trocavam material, era moeda de troca. Então eles tinham, por exemplo, um negócio lá que o português gostava muito e ele gostava de alguma coisa que o português tinha, eles trocavam, tá? Estudar a história desses povos, desde antes da colonização até os dias atuais, é muito importante. Os indígenas são integrantes da cultura e da população brasileira. Constituem uma das bases para a formação da nossa sociedade. Por esses motivos, você vai estudar como viviam algumas sociedades indígenas antes da chegada dos portugueses e como o início da colonização do Brasil transformou essas sociedades. Você conhece o nome de algum grupo indígena? Além do nome, o que mais você conhece? Então, isso é para fazer uma pesquisa. Então, eu gostaria que vocês tentassem entrar no Google e procurar alguma coisa sobre os indígenas, sobre comunidades indígenas antigas, tá? Que existia na época que os portugueses vieram para o Brasil. E aí, sem ser sexta-feira, na segunda-feira, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Localização dos pontos dos povos indígenas no Brasil. Então vamos ver. As primeiras informações que obtivemos sobre a população indígena encontramos nas escritas dos europeus que chegaram às nossas terras. Observe o mapa do Brasil, a localização dos grupos indígenas de acordo com a língua que falavam antes da chegada dos portugueses. Então aqui tem aonde que eles estavam, tá? E o que eles falavam. Você consegue identificar o grupo indígena que vivia próximo ao local onde você mora? Qual é o nome dele? Como será que esses indígenas vivem atualmente? Então, vocês vão ter que procurar em São Paulo, perto de São Paulo,
qual é o grupo indígena que tem. E vão colocar aqui para mim. Aí a gente vai discutir também, nós vamos voltar a falar nisso na próxima aula, na segunda-feira, tá? A cultura indígena. Cada grupo indígena tem sua língua e forma de trabalhar, morar, pensar e agir, tá? Cada um deles, cada grupo, eles trabalham e vivem de uma maneira. Embora tenham cultura própria, alguns dos seus costumes e suas tradições são semelhantes. Então, cada um tem a sua cultura. Mas, às vezes, entre eles, muita coisa é igual, tá? São parecidas. Na época em que os portugueses aqui chegaram, eles se organizaram em comunidades e moravam em aldeias, deslocadas de um lugar para o outro, sempre que necessitavam. As casas eram construídas com materiais que a floresta fornecia, como madeira, palha e folhas de árvores. Então, eles eram que nem nômades. Eles andavam de um lugar para o outro. Se eles viam que os portugueses estavam perturbando, eles mudavam e iam para outro lugar. E montavam a comunidade deles, tá? Então, eles faziam as casas com o material que tinha na floresta. Folhas, palha, madeira das árvores, tá? Dentre as casas indígenas não tinham paredes e a porta era protegida apenas por uma cortina de palha. Redes penduradas e esteiras de palha estendidas no chão, banquinhos de madeira e grandes potes de barro para armazenar água que ficavam espalhados pelo ambiente. Então, onde que eles dormiam? Em redes e em esteiras. E as coisas ficavam todas em banquinhos. Então, eles guardavam água em potes grandes e a comida também era tudo de barro. Os potes, não a comida. Onde eles comiam era tudo feito de barro, tá? O interior dessas casas, vejam, não tinha parede, não tinha nada, tá? E nem porta, porque ninguém invadia a casa do outro. Tinha só uma cortina na frente. O interior dessas casas era decorada com enfeites de palha ou fibras trançadas com formato de pássaros, papagaios, andorinhas e pardais. Então, tudo que eles tinham era feito de palhas e tudo era enfeitado como se fosse pássaros, tá? As crianças indígenas gostavam muito desses enfeites pendurados pela casa. Para os indígenas, esses enfeites afastavam os maus espíritos e traziam sorte para a família toda e para a aldeia. Então, eles tinham isso como elemento de sorte, para dar sorte para eles, tá? E as crianças gostavam, né? Então, em algumas casas, grupos indígenas entravam em conflito, pois tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes também. As frequentes guerras entre eles faziam parte da tradição cultural dos povos indígenas. Então, às vezes, entre eles havia divergência, quer dizer, eles não combinavam os pensamentos. E como não combinavam, saía a briga. Hoje mesmo tem confusão. Eu ouvi, e eu acho que é real, que lá em Manaus tudo isso está acontecendo porque entre as tribos indígenas eles eram rivais e quem pegou a gripe, o vírus aí, foi para outra tribo para passar para eles para matá-los.
Então, entre eles há essa divergência e um quer acabar com o outro. Olha só a maldade deles. Então, muita gente, eles são bons, mas muita gente tem essa maldade. E eles gostam de viver em briga, tá? São essas tribos aí. Eu ouvi, eu acho que é verdade mesmo isso. Tanto é que em Manaus, no Amazonas, está muito cheio de gente com essa doença. E começou a vir com os indígenas. Continuando. Como vimos, no início da colonização portuguesa, diferentes povos indígenas habitavam tanto o litoral quanto o interior do Brasil. Por quê? O litoral é onde tem as praias e o interior não tem praia, tá? Então, os portugueses chegaram na Bahia e eles vieram, ali é tudo com praia, né? Então, se eles beirarem a Bahia, depois vem para o Espírito Santo, que também tem praia, o Rio de Janeiro, né? Tudo é com praia. E o interior é para dentro, é Minas Gerais, tá? Aonde não tem praia. Mesmo na Bahia tem lugares que também não tem praia, tá? Então eles habitaram o litoral, que é onde tem as praias, e o interior. Por não compreenderem a complexidade cultural dos povos nativos, dos indígenas, os portugueses, os colonizadores portugueses, promoveram duas enormes simplificações. Uma delas foi ter adotado a palavra índio para nomear todos os povos nativos que viviam em terras que mais tarde formaram o Brasil. A segunda simplificação foi chamar os indígenas que habitavam as regiões próximas ao litoral de tupis e os indígenas que habitavam o interior, que não habitavam o litoral, que não eram tupis, de tapuias. Então, os portugueses dividiram os indígenas que viviam aqui naquela época de dois grupos. Os que viviam no litoral, de tupis, e os que viviam para o interior, como eu falei para vocês, aonde não tem praia, de tapuias, tá? Aí eu tenho, conheça quem é. As ilustrações dessa página foram criadas pelos artistas Jean-Baptiste Depès, 1768 e 1848, em sua viagem pelo Brasil durante o século XIX. Ele procurou reproduzir os detalhes e a forma de habitação dos indígenas. Então, aqui tem um monte de habitações de casas dos indígenas que ele viu e ele retratou em desenho. Aí, o que eu quero que vocês façam de lição de casa? Prestem bem atenção, para depois dizer que não entenderam. Eu vou falar bem claro. Então, vocês vão fazer para mim. Vão ler o texto da Mão na Massa, 222, fazer os exercícios até o 4, na página 222. Só isso, tá? E vão fazer a pesquisa do Google que eu pedi, que está na página 218, que eu pedi que vocês vissem quais são as raças indígenas que tem, né? Que vocês podem encontrar, que vocês encontrariam. Se não encontrar, tudo bem, mas se encontrar, pode fazer. Então, é a página 218, só essa partezinha aqui, para do Google. E a página 222, que vai ser o questionário da Mão na Massa, tá bom? Até o exercício 4, que todas essas respostas estão aqui. Tudo bem? Então, depois, na segunda-feira, a gente vai trabalhar isso aqui, tá?